Então, uma boa tarde para todos. Essa é a nossa disciplina de seminários do BPGFA 2025/2. Hoje a gente tem a presença do Dr. Arthur Araújo Matoso, mais conhecido como Tutuzinho, meu grande amigo da UFMG, que vai apresentar um seminário para a gente hoje sobre o protocolo BB84. E, Arthur, fica à vontade, você tem o tempo que você julgar necessário, tá? Eu vou ficar aqui no stand-by, se tiver alguma pergunta no chat eu aviso, e vou ficar controlando aqui a sessão. E fica à vontade aí, obrigado pela participação, pela disponibilidade. Eu sei que você está nessa mudança aí, que no início a vida ficou um pouco complicada até se ajustar, mas valeu aí por ter aceitado. Valeu. Beleza, Emilson, obrigado, cara. Eu que agradeço aí o convite para participar, acho que já é a segunda vez que eu participo aqui, né? Um prazer para mim falar um pouco do meu trabalho para o pessoal de outros lugares, né? Pois é, eu desenvolvi esse trabalho lá na UFMG, certo? Mas agora eu me mudei aqui para o Cimatec, em Salvador, né? Estou me adaptando aqui, mas esse trabalho ele foi feito lá na UFMG em colaboração com o pessoal de São Carlos, né? E dessa Universidade de Concepción, lá no Chile, e também a Universidade se não me engano, é Católica de Santa Cruz, que é essa UCSC. Então, eu vou mostrar essa parte que foi feito lá, né? O projeto que eu vou trabalhar aqui no Cimatec é um pouco diferente, mas ainda é sobre distribuição de chave quântica, né? Que é um assunto que a gente vai passar por ele aqui nesse seminário. Bom, então, a ideia é falar sobre esse protocolo, que a princípio acho que foi, se não me engano, o primeiro protocolo quântico que apareceu, né? O BB84. E aí a gente vai usar fibras óticas, né, para transmitir a luz, e o grau de liberdade que a gente vai usar, né, para codificar a informação nesses feixes de luz é esse time beam, né? Então espero que até o final dê para entender pelo menos o significado desses termos aí. Bom, então antes de partir para o experimento em si, né, do jeito que a gente fez lá na FMG, eu queria, para ser um pouco mais didático, tentar dar uma noção aqui sobre criptografia, né, a história da criptografia, começando por clássico mesmo. Então, uma das primeiras noções, né, que se tem de criptografia é essa cifra de César. A ideia era o seguinte, né, eu preciso passar uma mensagem de uma forma secreta, e aí, uma forma que o pessoal pensou de fazer isso é o seguinte, e se eu deslocar as letras do alfabeto, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, o alfabeto de A a Z, e a cifra, vocês veem que eu desloquei de 3 posições o alfabeto, né? Então, o A está onde estaria, está no lugar do D, né? Da letra D, o B no lugar do E, e assim por diante. E aí, no finalzinho, eu volto no XYZ nas posições ABC, né? Então, tem um exemplo aí, né? Se eu quiser escrever um texto, tá em inglês aí, por exemplo, esse plain text, né? The quick brown fox jump over the lazy dog. Se eu fizer esse deslocamento que está aí de 3 posições, mostrado em cima, eu fico com essa mensagem que não dá para ler, né? Não faz sentido a leitura dela. Então, essa foi uma das primeiras noções de criptografia. Só que isso era relativamente fácil, né, de você quebrar. Era só você testar ali alguns deslocamentos, né, para ver se a mensagem de repente fazia sentido depois de deslocar. O máximo que você ia ter que testar, no caso do alfabeto ali, eram 26 deslocamentos, né. E também tinha uma análise de frequência de quantas vezes uma certa letra aparece em uma determinada linguagem, o inglês, por exemplo, né? Então, você sabia que no inglês aparecem mais letras E, como está mostrando aqui, né? Então, você olhava ali onde que está aparecendo mais de uma certa letra, né? Então, não sei, está aparecendo várias vezes a letra M na mensagem criptografada. Então, provavelmente, o M foi deslocado para o lugar do E, que é a que mais aparece. E aí você tentava isso, depois, se não desse certo, tentava a próxima letra com mais frequência, até conseguir quebrar, né? Então, dava para quebrar essa cifra, essa encriptação relativamente fácil, né? E aí o pessoal tentou algumas variações ainda, né? Então,
tem essa cifra polialfabética, né, que o pessoal pensou o seguinte, se eu fizer esse deslocamento, mas aí para cada letra da mensagem eu faço um deslocamento diferente. Em vez de fazer o mesmo deslocamento para todas as letras da mensagem, eu vou fazer um deslocamento para cada letra. Então, eu vou fazer esse deslocamento com base numa chave, essa key, né? Então, por exemplo, eu quero passar essa mensagem que está escrita aí, attack at dawn, né? Então, ataque ao amanhecer, por exemplo. Vamos supor que é uma mensagem numa guerra, né? Ataque ao amanhecer. E aí eu vou criar uma palavra-chave, né? Então, no caso aí é a palavra lemon, né? Limão. E aí eu vou repetindo a palavra lemon até dar o mesmo número de caracteres da minha mensagem. E aí, para cada letra da minha mensagem, eu vou pegar a letra da minha chave e fazer o deslocamento, né? Então, por exemplo, para a letra a primeira letra A da minha mensagem, eu vou pegar a letra L, que se eu olhar na tabela aqui de deslocamento, eu vou ter que deslocar o meu alfabeto de, não sei, são 10 posições, 11 posições, não sei. Tem só olhar aqui na tabela de quantas posições está deslocado. Aí eu faço o deslocamento. Depois eu pego a letra T e olho a letra E para ver quantos deslocamentos a letra E me dá. Então eu faço um deslocamento diferente para a letra T. Depois eu pego a letra M da minha palavra-chave, faço para a segunda letra T da mensagem e assim por diante até eu ter a mensagem encriptada, né? Então, aquela análise de frequência, né, já fica mais difícil de quebrar a criptografia só com ela, né? Então, uma criptografia mais robusta. Só que tem duas questões aqui, né? Primeiro que você precisa manter essa chave em segredo, né? Você tem que ter... você quer passar um segredo do emissor para o receptor, né? Que é a mensagem, mas para passar o segredo, você já tem que ter um outro segredo, que é a chave, né? Então, para passar o segredo, você tem que manter um segredo, que é a chave. Então, isso dificulta, isso cria um novo problema, né? E esse tipo de criptografia, ainda assim, dá para ser quebrado, né? Um tipo de criptografia que usa essa cifra polialfabética, né? É o da máquina Enigma, que ficou famosa na Segunda Guerra Mundial, né? Que os nazistas usavam para encriptar mensagens, depois ela foi quebrada. Tem até o filme mais recente sobre o Alan Turing, né? Que fala um pouco sobre isso. Então, eles arrumaram um jeito depois de quebrar a criptografia dessa máquina Enigma e descobrir as mensagens, né? E aí, uma outra forma de criptografia, né, que é a que é usada ainda hoje, é a criptografia em números binários, né? Então, tudo hoje a gente processa digitalmente, em computador, né? E tudo a gente codifica em números binários, né? Então, você tem, por exemplo, essa tabela ASCII, né? Que codifica todos os caracteres em algum número binário, né? Então, você tem as letras do alfabeto, tem alguns caracteres especiais, né? Diferenciação entre maiúscula e minúscula, alguns símbolos matemáticos. Então, tudo você consegue converter para algum número binário através dessa tabela, né? Então, agora, a minha mensagem ela vai ser na forma de números binários, né? Não vai ser só letras de alfabeto, não é só uma mensagem escrita em alguma linguagem, em algum idioma, né? Certo? Então, o que a gente quer agora é fazer algo desse tipo, né? Então, pegar a mensagem, que agora é uma sequência de números binários, e encriptar ela. Então, a princípio, a gente pode fazer algo parecido, né? A gente vai gerar uma chave, que também é uma sequência de números binários, e aí a gente vai fazer uma soma módulo 2, né? Uma soma módulo 2 é o seguinte, você, toda vez que chegar no máximo ali da sua sequência de símbolos, né? Você volta no primeiro. Então, você poderia, por exemplo, fazer uma soma módulo 7. O que é uma soma módulo 7? Né? Você tem caracteres ali indo de 0 a 7 ou de 1 a 7. Né? Você tem os números indo de 1 a 7. Então, se você quer somar, por exemplo, 4 mais 5 dá 9. Né? Então, você passou do seu último caractere permitido, que é o 7. Então, você vai voltar. Então, quando você chega no 7, ainda faltaram 2 números para chegar no 9, né? Você volta no 1. Então, você volta no 1 e vai até o 2
porque sobraram ali 2 caracteres. Então, soma modular é isso, né? Soma modular é, você chega no seu último símbolo, volta no primeiro e continua até acabar a sua soma, certo? Então, a soma binária é assim, né? Você só tem 0 e 1. Então, se você somar 0 com 0, dá 0. Se você somar 0 com 1, dá 1. Se você somar 1 com 0, dá 1 também. Se você somar 1 com 1, dá 2. Mas 2 não é permitido, porque meu último símbolo é 1. Então, você volta no 0, certo? Então, quando você faz essa soma modular, né, da sua sequência que representa a chave e da sequência que representa a mensagem, você tem o seu texto cifrado, que é uma terceira sequência binária, certo? Bom, e aí, isso funciona legal, essa soma modular funciona bem para essa encriptação, porque se você fizer uma nova soma, né, se você pega agora o seu texto cifrado e soma de novo a chave, né, soma a chave mais uma vez, você recupera a sua mensagem original, né? Então, tem esse esqueminha, né, se você pega o seu texto mais a chave, isso vai dar o seu texto aqui mais a chave, vai dar um texto encriptado C, né? E aí, se você soma a chave de novo, é a mesma coisa que você pegar o seu texto original, somar a chave 2 vezes. Mas somar a chave 2 vezes é somar 0, né? Porque a soma modular, ela tem exatamente as propriedades. Se você somar a chave 2 vezes, ela dá 0. E aí você recupera o seu texto original, certo? Então, com isso, você conseguiria, a princípio, né, passar a sua mensagem de forma secreta, desde que você mantenha o segredo de qual é a sua chave, né, a sua key, que é o mesmo problema que já tinha aparecido ali. Então, você quer passar uma mensagem secreta, e para isso você tem que guardar um outro segredo, que é a sua chave. Ok? E aí, bom, só para ter uma estimativa do quão seguro isso pode ser, né, você imagina que, para tentar descobrir qual que é a sua chave, né, um espião ele teria que tentar fazer um teste ali, colocando 0 ou 1 em cada uma das posições ali da sequência binária, né? Então, se ele tem 2 possibilidades para cada posição da sequência, né, ele tem 2 elevado a n, né? Aqui, esse n aqui deveria estar no expoente, né? Um erro de digitação aqui. Então, 2 elevado a n, né? Possibilidades de chave. Então, testar as chaves uma por uma já é uma tarefa bem difícil para o espião. Mas, mesmo assim, ainda é possível quebrar essa cifra, essa encriptação, né? Esse tipo de encriptação. Então, a ideia da distribuição de chave quântica, né, é você conseguir gerar uma chave que ela seria o mais segura possível, talvez até 100% segura, né, usando algumas das propriedades, das leis que regem a mecânica quântica, né. Então, seria não usar mais esse tipo de criptografia clássica e partir para uma criptografia usando leis da mecânica quântica, tá? Então, a primeira proposta foi exatamente esse protocolo BB84, né? O BB aí é dos 2 autores do protocolo, Brennan e Brassard, que para fazer esse protocolo, né, você precisa dos seguintes ingredientes aí. Você vai preparar um estado quântico, né? Então, a gente vai pensar aqui em estados quânticos puros, né? Você pode ter aqui um ket 0 ou um ket 1, por exemplo. Né? Não sei se todo mundo já viu a notação de Dirac aí, mas imagina que isso aqui são vetores canônicos, né? O ket 0 aqui é o vetorzinho 1, 0 do plano cartesiano, e o ket 1 é o vetorzinho 0, 1, né? A única diferença é que esses caras podem, na hora que você somar e subtrair esses vetores aqui, pode ter número complexo no meio, né? Então, você não está no plano cartesiano real, de verdade. Mas, só para vocês terem uma noção do que significa, né? Esses estados ket 0 e ket 1, então, são uma base, né? Simplesmente uma base. E aí você pode, por exemplo, fazer somas e subtrações desses vetores, né? Então, se você somar, por exemplo, o 0 e o 1, você tem um estado que a gente chama de diagonal, né? Esse estado mais aqui. Se você subtrair, você tem um estado antidiagonal, né? Esse estado com sinal de menos aqui. Opa, passei. Esse estado com sinal de menos, né?
E aí esses outros dois estados, por exemplo, o mais e o menos, né, a soma de 0, 1 com sinal positivo e com sinal negativo, forma uma outra base, né? Então, o que você precisa é de duas bases, cada base com 2 estados ortogonais, né? Então, você precisa aí de 4 estados, 2 numa base e 2 em outra. Em cada base eles são ortogonais. Mas o importante é que um estado de uma das bases não é ortogonal aos estados da outra base. Então, dentro da mesma base, eles são ortogonais entre si, mas entre bases diferentes, os estados não são ortogonais. Então, isso é que é importante para o protocolo quântico aí, né? Então, esses estados de superposição aí vão gerar estados que não são ortogonais entre bases diferentes. E aí você vai enviar esses estados que você prepara, né, por um canal quântico, né? Então, se você, o nosso exemplo, que a gente vai chegar mais à frente aqui, a gente vai usar, por exemplo, fótons, né? A gente vai usar luz, a gente vai usar fótons para codificar o estado. Então, o seu canal quântico pode ser uma fibra ótica, por exemplo, ou pode ser a atmosfera mesmo, né? O ar, você manda um feixe de laser através da atmosfera, certo? E aí esse vai ser o seu canal quântico, onde vão estar codificados ali os estados quânticos que você está enviando, né? E aí você tem um canal clássico, onde você pode dizer, né, qual estado você preparou e qual base você usou, né? Qual base você usou para preparar o estado e qual estado foi preparado, certo? E aí esse canal clássico pode ser um chat mesmo, um telefone, alguma coisa assim, né? Onde você verbaliza mesmo e publica quais foram as bases ou os estados preparados, certo? Bom, só para completar aqui, né, para quem já está acostumado com essa notação de diferentes bases em mecânica quântica, né, você pode usar também, como eu disse, né, combinações com números complexos, né? Então, se você usar agora, em vez de 0 mais ou menos 1, né? 0 mais ou menos 1, você usar 0 mais ou menos I1, né? O I complexo aqui, você tem uma nova base, né? Você tem uma terceira base aqui com mais 2 estados que são ortogonais entre si e não são ortogonais às outras bases, certo? Isso vai ser importante porque a gente vai usar esse tipo de estado mais na frente, né? No experimento que eu vou explicar. Bom, e a ideia é a seguinte, né? Então, o emissor e o receptor, né? Nessa linguagem de criptografia quântica, o pessoal se acostumou a chamar o emissor de Alice e o receptor de Bob, né? Então, o pessoal sempre usa esses dois nomes aí, Alice e Bob, para representar quem está mandando e quem está recebendo a mensagem. A Alice, por exemplo, ela vai escolher uma base, né, e vai preparar um estado nessa base e enviar, certo? E o Bob, ele vai fazer a mesma coisa. Do lado dele lá, ele vai escolher uma base qualquer e vai escolher qual estado ele quer projetar nessa base, certo? Então, a gente tem um exemplo aqui da figura original do artigo do BB84, né, onde a Alice, por exemplo, preparou na base diagonal, e aí ela preparou o estado diagonal, aí o Bob veio aqui e mediu na base retangular, né, esse R aqui de retangular, e projetou no estado 1, por exemplo. Eles vão assinalar um bit clássico para cada estado que eles prepararem ou medirem, né? Então, se eu retornar aqui, por exemplo, eu posso associar um bit clássico 0 ao estado quântico ket0, posso associar um bit clássico 1 ao estado quântico ket1, e aí ao mais e o menos eu vou fazer a mesma coisa, eu vou associar um bit clássico 0 ao estado quântico mais e um bit clássico 1 ao estado quântico menos, né? Então, toda vez que eu tiver na base, em uma das duas bases, que eu tiver o estado 0 ou mais, é um bit clássico 0. Quando eu tiver com o estado 1 ou menos, eu estou com um bit clássico 1.
né? Então, eles vão fazendo todas as combinações possíveis, né? Aí o segundo exemplo aqui, a Alice escolheu a base retangular, pegou o estado na direção vertical aqui, né? E o Bob resolveu medir na base diagonal, certo? E assim por diante. Se a gente fizer a projeção de todos esses estados aqui, um ou outro, né? Fizer todas as possibilidades, projetar o zero com zero. Projetar, gente, significa simplesmente o seguinte, fazer produto escalar. Fazer o produto escalar entre os dois estados. Então, para quem conhece a notação de Dirichlet aí, por exemplo, eu vou fazer o bracket, né? Eu faço o bracket zero, posso fazer 0 com 0, é uma projeção. Eu posso fazer 0 com 1, 1 com 1, 1 com 0, 0 com mais com menos com mais, menos com menos, menos com 0, menos com... Eu posso fazer qualquer um, acho que são, se não me engano, vão ser 16 possibilidades aqui, né, de produto escalar entre esses vetores. Vocês vão verificar, vocês podem fazer esse teste, né, que se você fizer todas as projeções possíveis, né, todos os produtos escalares, toda vez que eu fizer um produto escalar na mesma base, né, então se eu fizer 0 com 0, 1 com 1, 0 com 1, 1 com 0, ou mais com menos, menos com mais, na mesma base, esse produto escalar ele sempre vai dar 0 ou vai dar 1, né, já que esses estados eles são ortogonais. Então eu vou saber, né, se a projeção ela dá 0 ou dá 1, significa que eu tenho 100% de certeza que eu projetei ou não naquele estado, né? Se o resultado der 1, significa que foi projetado no meu estado. Se o resultado der 0, eu sei que não foi projetado, então só pode ser o estado ortogonal, certo? Então eu tenho certeza, toda vez que é feita uma projeção na mesma base em que o estado foi preparado, que eu tenho 100% de certeza de qual estado foi preparado, né? Eu vou saber qual estado foi enviado para mim, né? Agora, se eu fizer o produto escalar entre estados de bases diferentes, você vai verificar que esse negócio vai dar meio, né? Então, por exemplo, se eu fizer o BRA0 com o CAT0 mais CAT1, né? Esse negócio tem 1 sobre raiz de 2 aqui na frente, na hora que eu pegar o módulo ao quadrado disso, né? Que é a probabilidade, né? Esse negócio vai dar meio, né? E se eu fizer 0 com menos, também vai dar meio, certo? Então, toda vez que eu pegar bases diferentes, essas projeções vão dar uma probabilidade de 50%. Ou seja, eu posso ter assinalado o bit clássico, né, que eu associei com o estado quântico lá, correto ou não. Vai ter 50% de chance de eu errar e 50% de chance de eu acertar, certo? Então, aí é que reside, né, aí é que mora a segurança do protocolo quântico, né? Porque essa taxa de erro, né, 50-50, ela é de uma propriedade intrínseca da mecânica quântica, que é superposição, que é aquele estado de superposição 0 mais 1. Então, não tem como eu predizer, fazer uma predição melhor do que essa dúvida de 50-50, né, sobre qual estado eu preparei e sobre qual estado eu projetei. Beleza? Então, esse é o segredo aí da encriptação usando estados quânticos, tá bom? Então, aqui, nesse livro do Stephen Barnett, aqui, tá mais bem explicado esse esquema, né, de como que é feito. Então, é o seguinte, já que quando eu faço uma preparação e uma medição em base diferente, eu não consigo saber com certeza qual estado foi preparado, né, pela Alice. Toda vez que o Bob e a Alice usarem bases diferentes, né, a Alice para preparar o Bob para medir, eles vão descartar esses resultados, né? Toda vez que eles usarem bases diferentes, esses resultados não vão servir para eu montar a minha chave, de encriptação, beleza? Só quando eles medirem nas mesmas bases é que vai servir. Então, todos esses que estão com X aqui foram feitas preparações e medições em bases diferentes, né? Então, eles descartam esses dados e usam só os dados de bases iguais para formar a chave deles, beleza?
E é aí que eles usam aquele canal público, né, aquele canal clássico que eu falei lá. Então, eles, no canal quântico, eles preparam e medem os estados quânticos, e no canal clássico, eles podem divulgar qual foi a base, né, que eles usaram e qual foi o estado, né. Então, num primeiro momento, eles vão divulgar só as bases. Eles divulgam só as bases que foram utilizadas para saber quais dados eles devem descartar, né, que não vão fazer parte da chave. E aí, só que repara o seguinte, pode existir um espião no meio do caminho, né, que vai tentar interceptar essa mensagem para tentar descobrir qual que é a sua chave, certo? E aí, uma estratégia que esse espião pode fazer, por exemplo, é imitar o Bob. Ele vai fazer o seguinte, ele vai escolher uma base também, vai fazer uma medição, né, vai fazer uma medição quântica lá, e, de acordo com o resultado que ele tiver na medição, ele vai preparar um novo estado, né, e enviar para o Bob, certo? Então, repara o seguinte, a princípio, ele tem a mesma chance de acertar e errar que o Bob tem, certo? E aí, dependendo do resultado dele, ele vai preparar alguma coisa e enviar para o Bob, só que se tiver alguma situação em que o Bob e a Alice usaram a mesma base, então, por exemplo, essa posição 4 aqui, ó, posição 4 da chave. A Alice usou a base diagonal, né? Ela preparou um estado antidiagonal aqui no caso, e o Bob usou a base diagonal também para medir, né? Só que o estado preparado pela Alice corresponde a um bit clássico 1 aqui, né? Que é o estado antidiagonal. Então, o Bob deveria ter, com certeza, achado esse mesmo estado, né? Então, ele deveria ter assinalado o bit 1 aqui, porque ele saberia com certeza que o estado é antidiagonal. Só que como a Eve, no meio do caminho, tentou fazer uma medida na base errada e mandou um bit com um bit clássico correspondente errado, né? Na hora que o Bob fez a medição dele, ele assinalou um bit errado aqui. Então, num segundo momento, o que a Alice e o Bob vão fazer, né? Depois de ter divulgado quais foram as bases de medida, para descartar os dados de bases diferentes. Eles vão pegar um pedaço dos dados que foram medidos em bases iguais, que a princípio seriam válidos para fazer a sua chave, e eles vão divulgar naquele canal clássico, naquele canal público, quais foram os estados preparados e medidos, né? Então, não só as bases, mas eles vão revelar agora também os estados. Só para fazer uma checagem, né? Uma checagem dupla aí, uma checagem a mais, certo? Porque se dentro desses estados que foram medidos com as bases coincidentes aqui, com as mesmas bases, eles obtiverem bits errados, né? Não concordarem qual foi o estado, significa que tem um espião. Só pode ter sido um espião, né? Porque pelas leis da mecânica quântica deveria ter dado o resultado correto, né? A preparação e a medição, beleza? Então, o protocolo ele é feito desse jeito, tá? Então, de novo, né? Resumão do protocolo preciso de 2 bases, cada base com 2 estados, ortogonais entre si, os estados não são ortogonais entre bases diferentes, eu preparo, envio, o Bob mede, e aí, primeiro a gente diz quais foram as bases usadas para preparar e medir, as que estiverem diferentes a gente descarta, as que estiverem igual a gente a princípio considera, mas pega um pedaço delas e divulga qual foi o resultado do estado medido e preparado para verificar a presença ali de um eventual espião. Beleza? Então, esse é o protocolo do EB84, assim que ele é feito. Eu já fui usando essa linguagem aqui de retangular, diagonal, antidiagonal, né? Porque esses estados que eu estava mostrando aqui atrás, né, 0, 1, mais, menos, e aí eu usei o símbolo circular à direita, circular à esquerda aqui para aquelas superposições complexas, isso historicamente vem de polarização, né? Então, o protocolo original, do EB84, ele é proposto utilizando polarização da luz, né? Então, você tem polarização horizontal, vertical, diagonal, antidiagonal, circular à direita, circular à esquerda, né?
Então, por isso que eles usam essa linguagem aqui de base retangular, base diagonal, né, direção horizontal, direção vertical, diagonal e antidiagonal. Beleza? Bom, então, assim, o que eu preciso, né, se eu quiser implementar esse protocolo, é ser capaz de preparar e medir estados de superposição desse tipo aqui, né, 0 mais 1 e 0 menos 1, né, por exemplo, ou mais geral, né, se eu quiser, eu posso pensar que são estados de superposição desse tipo aqui, ó, 0 mais uma fase 1, 0 mais mais ou menos uma fase 1 também do lado do Bob. Certo? Então, tem uma fase φA da Alice e uma fase φB do Bob. Então, vocês devem lembrar lá de números complexos, né, que eu posso representar um número complexo que tem módulo unitário, né, módulo 1, só com uma exponencial de uma fase, né, uma exponencial complexa. E aí, pelaquela fórmula de Euler lá, né, se esse φ, por exemplo, for 0, né, vai dar E elevado a 0 é 1, né? Se ela for π, por exemplo, né, E elevado a Iπ é menos 1, né? Pela fórmula de Euler, E elevado a Iπ, por exemplo, é seno π mais, cosseno π mais I seno π, né? Então, cosseno de π é 0, seno de π é menos 1, então você fica com o valor menos 1. E assim por diante, né? Qualquer outra fase aqui, você pode ter superposições diferentes, né? Se elas forem mais ou menos π sobre 2, por exemplo, vai dar aquele mais ou menos I, né? Aquele mais ou menos I lá. E aí, o sinal que eu detecto, né, como eu falei para vocês, ele é proporcional ao produto escalar, né, entre um estado e outro, significa que eu estou projetando o estado preparado no estado que eu quero medir. E aí eu tiro o módulo ao quadrado, né, porque sempre o que faz sentido em mecânica quântica é módulo ao quadrado, né, da função de onda. Se eu fizer o produto escalar entre esses estados aí, né, o resultado vai ser essa expressão aqui, né, 1 mais ou menos cosseno da diferença de fase entre os dois estados, né. Então, isso me dá um padrão de franjas aqui, né, um padrão de interferência, certo? De franjas. Bom, então, como que a gente pretende montar a gente montou, né, esse experimento lá no nosso laboratório. Então, o problema de usar polarização, que é o que é proposto originalmente lá no artigo do BB84, né, é que a polarização é uma propriedade que ela se perde quando você propaga luz em fibra, por exemplo, né? Então, a gente vai escolher a luz, né, os fótons, para ser o nosso sistema quântico. Se você joga os fótons pela atmosfera, por exemplo, né, como eu mencionei que pode ser feito, tudo bem, a polarização, normalmente, ela se mantém, né? Ela não é modificada pelo que você tem ali na atmosfera, né? Por mais que você tenha algum espalhamento por partículas da atmosfera, por mais que você tenha absorção de uma parte da sua luz pelas partículas da atmosfera, mas, em geral, a polarização do seu feixe original ela se mantém. Só que todo o nosso sistema de comunicação atualmente não é feito por feixe no espaço livre, né, na atmosfera. É feito por fibra, né? Então, chega no modemzinho da sua casa aí, a internet da TIM, da Oi, da Claro, seja lá quem for, maioria hoje, todo mundo tem o serviço de internet por fibra ótica, né? Então, fibra ótica é o que faz a comunicação com feixes, né? Com feixes de laser, feixes de luz, hoje em dia. Então, a polarização na fibra, ela costuma ser atrapalhada, né, avacalhada. Na hora que a luz se propaga dentro da fibra, a polarização, ela se modifica, ela vai girando, né, dependendo se a sua fibra sofre alguma perturbação mecânica mesmo, se ela está vibrando, se ela está torcida, ou alguma variação de temperatura, né, se você esquenta ou esfria a fibra, ela vai dar uma dilatada, uma contraída, tudo isso vai atrapalhando a sua polarização ali dentro da fibra, né?
Então, o pessoal estava tentando achar outras formas de codificar os estados quânticos, sem ser polarização, né? E aí, no nosso caso, a gente pensou em usar esse grau de liberdade chamado time beam, né? Então, em vez de codificar na polarização, eu vou codificar no time beam, que você pode pensar que nada mais é do que o tempo de viagem do fóton na fibra, certo? Então, quanto tempo o fóton vai viajar, vai demorar, né, para viajar ali na fibra, beleza? Então, lá no laboratório, a gente consegue gerar um feixe, né, que eu vou chamar de tal, esse tempo de viagem, né, o tempo de viagem do fóton na fibra, e eu vou chamar de P aqui, qual caminho o fóton seguiu, porque a gente vai utilizar essas estruturas aqui, que são interferômetros, né? Então, eu tenho esses elementos aqui, né, que são esses BS, eles são divisores de feixe. Então, quando um feixe de laser incide nele, ele tem uma chance de ser transmitido, uma chance de ser refletido, né? Então, eu consigo dividir o meu feixe em dois caminhos, né? Então, esse P aqui vai ser o caminho, e esse T aqui, esse tal aqui, na verdade, o tempo, certo? Então, como é que a gente implementa o protocolo em fibra utilizando esses interferômetros, né? Eu vou, por exemplo, incidir o meu feixe aqui, né? O meu feixe de laser num divisor de feixes, e depois recombinar num segundo divisor de feixes. Isso forma um interferômetro, né? O primeiro interferômetro que a gente vê, geralmente, é aquele Michelson-Morley, né? Que a gente vê quando tinha um físico, que agora me escapou o nome dele, que estava tentando medir uma diferença na velocidade da luz, supondo que existia o éter, né? Que era um meio por onde a luz se propagava. Então, lá em elétron, você vê esse interferômetro Michelson-Morley, que o pessoal estava tentando medir a velocidade da luz com ele, né? E aí, mas tem vários outros tipos de interferômetro, né? Um bastante comum se chama Mach-Zehnder. O interferômetro Mach-Zehnder, ele tem um formato muito parecido com esse aqui, que você tem um divisor de feixe no início, um divisor de feixe no final, a luz passa pelos dois caminhos, né? Divide, passa pelos dois caminhos, depois se recombina, né? E esse que a gente está usando aqui, ele é uma modificação do Mach-Zehnder, porque a gente tem uma fibra muito longa em um dos braços, né? Um dos braços aqui do interferômetro tem uma fibra mais longa, e aí o pessoal chama de interferômetro de Franson, né? E aí tem um interferômetro que chama Sagnac também, se vocês quiserem, para quem tiver curiosidade depois, quiser procurar sobre interferômetros, né? Os mais comuns são esses: Michelson-Morley, Sagnac, Franson e Mach-Zehnder, né? Então, como é que funciona, né? O fóton, ele vai dividir aqui nesse divisor de feixes, e aí, para um lado aqui, ele vai passar por um caminho maior, e o outro ele vai passar num caminho menor. Então, quando eles se recombinarem aqui, eu vou ter alguns fótons, né, mais atrasados do que outros, certo? E aí depois eles vão passar num segundo interferômetro aqui, do mesmo jeito, né? Eu tenho um braço maior e um braço menor. Então, quando chegar aqui no final, vão existir 4 possibilidades, né? Eu tenho os fótons que ficaram mais rápido, né? Que chegaram mais rápido, que passaram pelos dois caminhos curtos. Tem os fótons que ficaram atrasados, porque passou em um caminho longo, né? Aí ele pode ter passado no caminho longo do primeiro ou no caminho longo do segundo. E tem os fótons que vão chegar mais atrasados de todos, né? Que passaram pelo caminho longo nos dois interferômetros, né? Passaram pelo caminho longo 2 vezes. Então, eu vou ter três atrasos diferentes ali para cada fóton, né? Então, se eu tentar representar, né, isso aqui nessa representação de estados, onde o primeiro aqui era o tempo de viagem, o segundo era o caminho, né? Eu vou ter algo desse tipo aqui depois do primeiro interferômetro, né? Então, repara que esse zero aqui e esse zero aqui é os que passaram pelo caminho curto, esse 1 aqui é os que passaram pelo caminho longo, né? E aí ele pode ter saído pelo caminho de cima ou pelo caminho de baixo. Aí você tem que olhar para a segunda posição aqui, né? Então, eu tenho a posição 0 na segunda parte aqui, significa os feixes que saíram por aqui. A posição 1 na segunda parte significa os feixes que saíram por aqui. E se eu fizer a conta acumulada para o segundo interferômetro, né? Aí vai aparecer várias possibilidades aqui,
Então, vai aparecer, por exemplo, o 2, né? O 2 aqui na parte do tempo significa que o cara passou 2 vezes num caminho longo. O 0 aqui na parte do tempo significa que ele passou só por caminho curto. E aí o que vai interessar para mim é esse cara aqui, ó. É o cara que passou uma vez por um caminho longo, né? E aí eu não sei se ele passou pelo primeiro ou eu não sei se ele passou pelo segundo. Pode ter sido qualquer um dos dois. Pode ter sido o primeiro caminho longo ou o segundo caminho longo. Eu não sei. E como eu não sei, né, vai aparecer uma interferência, um efeito de interferência. Então, você vê que o coeficiente que está aqui na frente desse estado, que tem 1 no tempo, né, a etiqueta 1 de tempo aqui, tem uma soma dessas duas fases aqui, que são as fases que aparecem quando ele atravessa esse caminho longo. Então, eu tenho esse aparelho aqui, chamado Fiber Stretcher, né, que eu posso controlar qual que é a fase que o fóton ganha quando ele passa nesse caminho longo aqui, e nesse aqui também, certo? Então, ele vai fazer o papel daquelas fases FA e FB lá, da preparação da Alice, da medição do Bob, certo? Então, repara que o que eu tenho aqui, nesse coeficiente, né, na frente desse vetor de estado quântico aqui, é exatamente aquilo que eu precisava lá atrás, né, que é o resultado daquele produto escalar, né? Se eu fizer o módulo ao quadrado dessa soma aqui, EIF-A, EIF-B, né, ou EIF-B menos EIF-A, eu tenho exatamente aquela função que eu queria, que era 1 mais cosseno da diferença de fase, ou 1 menos cosseno, certo? Então, repara o seguinte, aqui eu consigo fazer com que o valor das minhas fases faça o papel, né, de cada um daqueles 4 estados, né, em 2 bases diferentes. Então, por exemplo, as fases 0π, eu posso dizer que elas pertencem a uma base, né, e as fases π sobre 2 menos π sobre 2, eles pertencem a uma outra base. Então, eu tenho 4 estados, 2 bases, aqui eu tenho 2 estados ortogonais entre si, outros 2 ortogonais entre si, né, sempre que eles estiverem na mesma base, e aí eu tenho estados não ortogonais se eu pegar entre bases diferentes, né. Se você substituir esses valores de fase aqui, você vai ver que exatamente essa contagem de fótons que eu faço aqui, né, ela vai ser proporcional ou 0, ou 1, ou meio, que é exatamente aquelas probabilidades que eu tinha visto lá atrás, né. Beleza? Então, é desse jeito que a gente faz um protocolo BB84 nessa variável de time beam, sem usar polarização. Então, as fases 0 e π vão fazer, por exemplo, o papel das polarizações H e V, as fases π sobre 2 menos π sobre 2 vão fazer o papel das polarizações diagonal e antidiagonal, né? Ou, se você quiser, né, o mais correto é dizer que o 0 e π, na verdade, é diagonal e antidiagonal, e o π sobre 2 e menos π sobre 2 é circular à direita, circular à esquerda, né? Que aí é exatamente as fases que apareciam nesses estados aqui, né? No mais e no menos, no circular à direita e no circular à esquerda. Beleza? Então, tá aí codificado, com essa montagem aqui, a preparação e a medição dos estados quânticos. Beleza? Bom, para quem estiver se perguntando por que tinha essa segunda parte aqui, né? É porque, na verdade, a gente gera 2 fótons e a gente usa um deles só para garantir que eu tenho um fóton do lado de cá, né? Porque o protocolo, ele precisa ser feito fóton a fóton, né? Então, se eu gero um par de fótons e eu sei que eles foram gerados simultaneamente, né, no mesmo tempo, e aí eu só considero que uma detecção aqui no 1 e no 2 é válida quando o irmão gêmeo dele chegou aqui no 3, né, eu garanto o que a gente chama de regime de fótons únicos, né? Eu garanto que eu só tenho um fóton aqui do lado das saídas 1 e 2, porque eu estou condicionando a chegada do irmão gêmeo dele aqui na saída 3, beleza? Bom, então, com isso, né, a gente pode tentar implementar o nosso protocolo, só que repara o seguinte, né, para que aconteça esse efeito de interferência, né, para que eu consiga pegar aqueles coeficientes que estão ali associados com aqueles estados que passaram pelo caminho longo-curto ou curto-longo, né, passaram só uma vez pelo caminho longo,
eu preciso que a diferença, né, entre esses caminhos curto-longo e longo-curto, que são as duas possibilidades que me interessam, seja menor do que uma coisa que a gente chama de comprimento de coerência, né? Que é o seguinte, é o intervalo onde vai acontecer o efeito de interferência, onde eu vou ver franjas de interferência. Né, para vocês terem uma noção do que significa esse comprimento de coerência, a gente pode pensar no experimento de fenda dupla, né, que talvez vocês façam também no laboratório básico lá do curso. Se você joga um laser numa fenda dupla, você vê aquelas franjas de interferência, né? Você vê interferência construtiva, destrutiva, você vê região clara e região escura. Se você joga uma luz de lanterna, né, liga uma lanterna na fenda dupla, você não vê franjas de interferência, né? Então, significa que a lanterna, a luz da lanterna, ela é incoerente, ela não é coerente, né? Então, ela não é capaz de interferir, certo? Então, você só consegue ver efeito de interferência, né, quando você tem uma fonte de luz que ela é coerente, né? E aí, para que haja coerência entre os fótons desse interferômetro aqui, eu preciso que essa diferença entre os caminhos curto-longo e longo-curto seja menor do que um certo valor. No caso, esse valor ele vai ser determinado por um filtro que eu vou usar na frente dos detectores. Então, aqui eu coloquei só para mostrar, né? Se você olhar para todos os tempos possíveis aqui de chegada dos fótons, né? Você vai ver um pico aqui, que significa aqueles fótons que passaram pelo caminho curto-curto, um outro pico aqui, que são os fótons que passaram pelo caminho longo-longo, e aqui está o que me interessa, que é o que passou pelo caminho curto-longo, longo-curto, né, que tem aquele coeficiente lá capaz de interferir, certo? E aí, a gente usa um filtro na frente do detector aqui, que me diz qual que é a largura máxima de comprimento de onda que eu aceito detectar, né? Então, quando a gente gera os nossos fótons aqui, né, a gente gostaria que todos eles tivessem o mesmo comprimento de onda. No nosso caso lá, a gente está usando, por exemplo, um laser de 810 nanômetros, certo? Só que de vez em quando vai sair alguns fótons com comprimento de onda um pouco diferente, por causa das imperfeições da minha fonte. Não pode sair 808, 807, 804, 814, 817, né? Pode sair um pouquinho, um comprimento de onda um pouco diferente. Então, através desse comprimento de onda central, né, que é o que você gostaria que todos estivessem, e essa banda, né, essa largura, que vai te dizer o erro no seu comprimento de onda dos fótons, né, você calcula esse comprimento de coerência, né? Então tem a formulazinha pré-determinada lá, pela teoria de ótica, né? E aí, no nosso caso aqui, né, a gente estava usando um filtro que permitia, no máximo, um erro de 10 nanômetros aqui dos fótons, né? Então, para o nosso caso aqui, se você aplica na fórmula, você vê que eu só vou conseguir ver a interferência, né, entre o caminho curto-longo e longo-curto se eu tiver com uma diferença entre esses caminhos de, no mínimo, 65 micrômetros, né? Você tem que igualar muito bem os caminhos para que você veja as franjas de interferência. E aí, para isso, a gente usa um deslocador aqui, na frente de um dos feixes, em que a gente pode aumentar ou diminuir um pouquinho um dos caminhos, né? O caminho curto, por exemplo, do primeiro interferon. E aí a gente consegue fazer bater, né, o caminho curto-longo com longo-curto, alterando, por exemplo, esse caminhozinho curto aqui do primeiro interferon, beleza? Então isso aqui dá trabalho demais, né? Você tem que ficar varrendo lá o seu deslocador, né? O seu deslocador, sei lá, vamos supor que ele dá passos de 1 nanômetro. Quando você faz a montagem na mesa ótica, você pode errar a diferença entre os caminhos ali por até centímetros, né? Sei lá, você tentou acertar o melhor possível os caminhos ali e apertar as montagens na mesa, né? Com parafuso na mesa, você errou por 5 centímetros. Então, você tem que procurar de 1 em 1 micrômetro num universo de 5 centímetros, né? Imagina isso, certo?
Então, isso dá bastante trabalho, mas uma hora você encontra, e aí você vê, né, que se a diferença de caminho está desbalanceada para um lado ou desbalanceada para o outro, né, você não tem interferência, mas quando a sua diferença de caminho ela está da ordem ali do comprimento de coerência, você tem aí o efeito de interferência acontecendo. Né? Então, você tem um pacote ali, um pacotinho de interferência, né? Onde a interferência ocorre, beleza? E aí, bom, então o que a gente deseja agora é o seguinte, eu quero parar, por exemplo, eu quero parar no centro desse pacote aqui, né? Onde eu tenho interferência, e eu quero ser capaz de controlar. Eu estou no máximo, eu estou no mínimo, ou eu estou no meio do caminho aqui, né? Eu estou na interferência construtiva, na interferência destrutiva, ou eu estou no meio do caminho ali daquela curva do tipo cosseno, né? Daquela curva cossenoidal. E é aí que entra aqueles fiber stretchers, né? Então, quando eu paro o meu sistema aqui no centro desse pacote, né? Encontrei a posição. Mesmo que eu não mova mais o meu deslocador, eu vejo que o padrão ele ainda oscila, né? O padrão ele ainda fica trocando de intensidade aqui do máximo para o mínimo, por causa daqueles fatores que eu falei com vocês, né? De que a gente tem fibra ali sofrendo algum efeito de vibração, de torção, de temperatura. Então a gente, na hora que constrói esses interferômetros, a gente tem que colocar as fibras todas presas dentro de um suporte de isopor, por exemplo, colada com fita para não vibrar e tal. Você tem que montar. Aí a gente fez uma caixa acústica para o interferômetro e tal. Então dá um trabalhão tentar isolar essas fibras o máximo possível, mas por mais que você isole, ainda assim sobra uma oscilação, né? E aí, aqueles fiber stretchers, eles conseguem fazer um controle fino da fase, né? Depois que você encontrou mais ou menos o pacote aqui com o deslocador, você vem com o stretcher e faz um controle super fino aqui da sua fase, e aí você consegue segurar ele no máximo, né, na interferência construtiva, né, na interferência destrutiva, por exemplo. Então, você consegue fazer uma estabilização através desse stretcher. Esse stretcher é assim, é um material que eles chamam de piezoelétrico, não sei se todo mundo tem familiaridade com o que é um piezoelétrico, né? Piezoelétrico é um material, um cristal, né? Um cristalzinho, que na hora que você joga uma tensão nele, né? Uma diferença de potencial elétrica, ele dilata ou contrai, né? Só que ele dilata ou contrai numa escala bem pequenininha, né? E de forma bem controlada, né? Bem sensível. E aí você enrola a fibra nesse cristal. Então, quando você enrola a fibra nesse cristal, se você aplica uma tensão e o cristal expande, ele pega e estica a fibra que está enrolada nele. Ou se você aplica uma tensão e o cristal contrai, né, você relaxa a fibra que está enrolada nele. Então, com esse relaxamento e contração da fibra de uma forma controlada, você consegue controlar de um jeito fino aqui a sua fase e estabilizar para que ele fique sempre no máximo ou no mínimo do seu padrão de interferência. Beleza? Então, que são exemplos, né, da gente usando o stretch para estabilizar. Você pode tirar uma caracterização desse fiber stretcher, né, saber para qual voltagem que você aplicou no piezoelétrico, qual é a intensidade que você mede lá na saída do interferômetro, né, para você saber se você está na interferência construtiva ou destrutiva. Então, a gente fez a caracterização desses stretchers, e depois a gente pede para os stretchers darem aquelas 4 fases lá que codificam a informação do protocolo, né? Então, fase 0, fase π, fase π sobre 2 e menos π sobre 2. Então, aqui a gente tem um exemplo em que a Alice está dando sempre fase 0 e o Bob está dando fase 0, π, π sobre 2 menos π sobre 2. Então, se a fase dos dois é 0, por exemplo, eu estou na interferência destrutiva. Se o Bob põe fase π, eu estou na interferência construtiva. Ou se ele põe π sobre 2 e menos π sobre 2, eu estou na interferência no meio do caminho aqui, né? Na metade ali da curva do cosseno. Beleza? Então, pronto. A gente é capaz de codificar aqueles estados, né? Preparar e medir, certo? E aí, se eu usar agora todas as possibilidades para Alice também, né? Do lado da Alice, a gente obtém esse histograma aqui, né? A gente obtém essa curva que está dizendo para a gente o seguinte, né? Toda vez que eu tiver
na mesma base, né? Então, por exemplo, 0 com 0, π com 0, 0 com π, ou eu tenho algo próximo de 0, que é a interferência destrutiva, ou algo próximo de 1, né? Então, eu tenho certeza do estado que eu estou medindo. Agora, se eu tiver na base 0π, mas o outro lado, né, o Bob, por exemplo, está na fase π sobre 2 menos π sobre 2, eu estou aqui no meio do padrão de interferência. Então, eu tenho 50% de chance de detectar o fóton ou não, certo? Então, são exatamente aqueles dados que a gente descarta no protocolo, né? Quando foram feitas medições em bases diferentes, são esses tons de azul aqui, mais no meio da minha escala, certo? E esses quadrantes aqui, né, onde eu estou na mesma base, é onde eu tenho probabilidade 1 ou 0, que é quando eu medir na mesma base, eu tenho certeza qual estado eu preparei e medi, beleza? E aí, para as duas saídas do interferômetro, né, a gente consegue esse histograma. E aí eu posso colocar Alice e Bob para implementar essas fases de modo aleatório, né? Então, Alice e Bob vão escolher de forma randômica, né? Qual base, ou melhor dizendo aqui no nosso caso, qual fase eles vão implementar, né? E aí todo mundo que cair aqui no meio, a gente descarta, são as bases diferentes, todo mundo que cair aqui em cima ou aqui embaixo, a gente considera para construir a nossa chave, beleza? Bom, e aí a gente estava nesse patamar aqui, né, nessa etapa do experimento, então estava faltando só a gente conseguir fazer essa medida aqui, detectando um fóton por vez, né? Porque se vocês olharem aqui, eu estou pegando a contagem de fótons, né? Essa coincidência aqui é a contagem de fótons, por segundo, né? Então, em 1 segundo, chegavam lá mais de 2.000 fótons, né? 2.200, 2.300 fótons. Então, eu consigo mostrar a interferência construtiva, mas eu estou enviando um monte de fóton, certo? Eu não estou enviando um fóton por vez, como precisa ser feito para o protocolo. Então, o próximo passo, né, que a gente pretende fazer no laboratório é repetir essa medida aqui, fazendo registro de um fóton por vez, ao invés de fazer uma soma de vários fótons aqui, uma integração de vários fótons. Beleza? Bom, então são esses os resultados aí que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha dado para entender mais ou menos aí como implementar de verdade numa mesa ótica, né, o protocolo que foi proposto lá de forma teórica pelo Brennan e Brassard. Agradeço aí a atenção de todo mundo até agora.